Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo da PH Refrigeração. Hoje falando sobre solda, né? Então a solda é muito importante na nossa área. Temos vários tipos de solda, vários tipos de varetas de solda, equipamentos de solda. Nós veremos a seguir alguns e também faremos a prática de alguns, tá? Em diversas situações. Mas voltado mais para a refrigeração doméstica, né, nós precisamos ter um discernimento. Eu acho que para a área de ar-condicionado, a área de refrigeração, a solda precisa ser uma exceção e não a regra. Porque eu vejo em campo, nós vamos muito consertar aparelhos com vazamento, porque quando a gente retira a tubulação esponjosa blindada, né, o revestimento da tubulação de cobre, ela praticamente está toda emendada. Então, assim, para que se dê um trabalho de qualidade para o cliente, então o melhor, e até para evitar um problema futuro, né, de um vazamento, na hora ali de ter que fazer o looping, ter que fazer uma curva na tubulação, então utilize uma tubulação inteiriça. Ah, dizer que eu nunca precisei fazer uma solda. Já fiz, mas é exceção, então não pode ser regra. Agora vamos voltar para uma outra área, a linha branca, por exemplo, geladeira freezer, onde eu preciso retirar o compressor, eu preciso fazer soldas, né? Preciso fazer soldas de reconectar o compressor na linha de evaporação, na linha de condensação, ou na linha de sucção, na linha de descarga. Preciso fazer solda para ligar de novo o filtro secador, né, ao tubo capilar. Mas nesse ponto específico, aí sim, a solda é fundamental. Mas na parte de ar-condicionado, eu posso pegar uma condensadora antiga que está exposta aí às intempéries e tanto usar um inversor de solda ou usar um oxiacetileno ou por brasagem e fazer um conserto da caixa, né, externa da condensadora, ou também numa área com muita maresia, por exemplo, fazer uma substituição de tubulação interna de uma condensadora ou até da evaporadora, mas pequenos consertos, né, pequenas soldas. Agora, grandes soldas mais para a área branca aí de refrigeração. E aí temos um espectro de material, de varetas, e que nós vamos ver alguns a seguir. Aqui está algum material para a nossa solda, né? E vamos mostrando um de cada vez. Utilizo muito aqui, ó, o nosso inversor de solda, né? O nosso aterramento aqui, que é o negativo, né? Aonde eu tenho que soldar, vamos dizer que eu tenho que soldar aqui esse maçarico, eu tenho que soldar essa peça, e aqui eu coloco um eletrodo, né? É a solda MMA com eletrodo, tá ok? Utilizo muito para conserto de condensadoras, onde utilizo estou utilizando um ferro mais grosso, né? Mas com o cobre é difícil, tá? Ainda mais usando o eletrodo. Então aqui está a solda com inversor de solda. E um detalhe, a pessoa precisa dominar bem aqui o aparelho, porque senão vai acabar tendo um acidente de trabalho, tá ok? Temos amperagem aqui, a corrente elétrica que vai passar, e vou mostrar para vocês aqui um eletrodo utilizado. Então eu utilizo esse tipo aqui de eletrodo, ó. Então a gente coloca aqui, ó.
coloca aqui, né? E faz a nossa solda, tá? Faz a nossa solda ali. E dependendo da amperagem da corrente elétrica que está passando, eu posso ficar com ele mais preso, ou então, quando a gente ficar dando pontadas, né? Ou a gente vai ficando mais experiente, a gente consegue fazer uma solda mais perfeita. Então requer prática, tá bom? Requer prática e a prática vai levar à perfeição, tá bom? Mas tomar cuidado no equipamento de segurança a ser utilizado, utilizar uma camisa de manga comprida, utilizar aqui a nossa máscara de proteção, que já foi desse tipo aqui, ó, daquela que nós vamos vendo e tiramos, colocamos ali para fazer a solda, aí dá aquele, o incandescente, e aí tiramos para ver, colocamos. Então a gente não precisa mais disso. Essa máscara aqui, sem falar em marca, né, claro, ela tem um sistema fotocromático. Então bateu aqui a luminosidade maior, então ela já automaticamente ela fica mais escura e parou de maneira que vá ficando mais fria a solda, ela abre também. Então é muito interessante, tá? Dá uma visão perfeita do trabalho que está sendo feito. Aqui eu pego este material aqui que vem nos aparelhos inverter, tá? Que eu já utilizei aí e não tiveram conserto. Então eu pego essa capa dele, tá? Que vem com um pelo, encharco e coloco atrás, por exemplo, para proteger a parte plástica de uma geladeira e não ter que queimar. Isso aqui funciona, tá? Ou então utilizar uma flanela, um pedaço de fibra de vidro. Então uma malha flexível de fibra de vidro funciona, tá? Aqui eu utilizo muito, gosto de utilizar o Gasmap, né? A reserva é muito fácil de colocar, é só desrosquear essa parte aqui e colocar o cachimbo aqui, tá bom? Ele tem aqui o interruptor, abre-se o gás aqui e se aperta o interruptor e vai se regulando a intensidade da chama. Então o famoso Gasmap. Também para reduzir a emissão de calor e para não queimar, né? Nós temos esse cachimbo aqui também, ó, que nós podemos colocar aqui no final do nosso maçarico, e aí vai ter uma limitação de calor, mas mesmo assim é bom colocar uma proteção aqui para que não queime, né? Prejudique alguma coisa, algum componente, principalmente de geladeira e de freezer, tá? Então, cachimbo. Nós temos aqui, depois nós vamos explicar a situação do que nós vamos praticar, tá? Nós temos varetas aqui Foscopper, que é o ideal para solda de cobre e que seja com prata, tá? Então dá uma maior liga. Temos aqui as famosas soldas amarelas, que tem dois tipos aqui, para soldar alumínio com cobre. E temos aqui a solda para soldar alumínio com alumínio, tá? Eu utilizo esse tipo de luva quando é uma solda mais tranquila, por causa do emborrachado interno, tá? Ou, com uma melhor proteção, as luvas de rastro. Então as luvas de rastro elas são mais adequadas, tá? Estão bem utilizadas aqui, tá? Então elas são mais adequadas, principalmente quando for utilizar aqui o inversor de solda. Então as luvas de raspa são ideais, tá bom?
Aqui eu coloco as varetas de solda. E um material básico também, nós precisamos preparar a tubulação para que a solda ela faça uma melhor, quer dizer, o material absorva melhor essa solda, né? A ideia é que a solda vire um corpo só com o que eu estou querendo soldar, né? E aqui, ó, vem aí novamente, já falamos em outros vídeos, os alargadores spin. Para quê? Então aqui o que nós vamos fazer aqui, demonstração. Ó. Nós vamos fazer uma solda, fazendo um copinho ó, que eu já fiz. Isso aqui, tubulações de 1/4 e de 5/16, tá? Então, aqui com o copo dessa maneira, depois com o copo invertido, depois fazendo uma união de calibres diferentes, de 1/4 e 5/16, e depois eu farei uma mais fácil deitada, fazendo essa união também de calibres diferentes, tá bom? Então, passemos à prática. Então vamos à demonstração, né? Então, vamos fazer primeiro como um copo voltado para cima, né? Fazendo a abrasagem, tá? Então, abrir aqui o registro e vou regular a chama. A solda post-copper e vou colocar até que ela fique incandescente. Chega um pouco mais perto, por favor. Até que fique incandescente. Então veja, ó, ela já está ficando vermelha, ó. Então está na hora de eu passar a minha post-copper. Tanto na frente como atrás. Ó. E depois eu faço um ajuste. Então está terminada a minha solda com o copo para cima. Então é mais fácil. Deixa que está quente. Olha só. Foi feita a solda e uma solda perfeita. Então, até a parte de trás foi soldada, né? E sem que eu precisasse dar uma olhada. Então, locais confinados nós vamos ter que fazer solda. Então, vamos continuar. Agora, com o copo invertido, ó. O copo para baixo. O copo agora para baixo. Então, a mesma coisa. Lembrar de preparar antes da tubulação, né? Liguei. Então, um detalhe aqui, eu aqueço mais a parte de cima, porque a tendência é da post-copper subir para onde o calor está, e não descer tanto para não escorrer. Olha lá, está boa. Tirar esse excesso aqui, ó, e eu vou subindo o excesso. Olha lá. Posso tirar esse excesso. Então, terminada também a solda com o copo voltado para baixo. Ah, vai escorrer um pouco? Vai. Mas não tem problema. Tá aqui, ó, soldada e bem soldada. Depois nós vamos comentar sobre essa cor preta aqui,
e sobre o interior da tubulação. E agora vamos fazer de uma união de calibres diferentes. Então é praticamente a mesma coisa da primeira solda. Então ligamos de novo o nosso maçarico. Deixamos ficar incandescente. E já vamos passar a solda. Olha lá, tanto na frente como atrás. Eu posso dar uma ajeitada nessa que caiu. Então, terminada essa também. Então está faltando agora a de lado, que eu falei que considero a mais fácil, mas nem sempre. Então vamos botar aqui uma de lado, fazendo uma união de calibres diferentes, ó, uma de lado, tá? Então a mesma coisa. Vou deixar incandescente. Ou deixar vermelha, né? E vou entrar com a solda foscópica. E deixa ela cair pro outro lado. Tá feita a solda. Então, vamos dizer aqui, ó, nós fizemos a solda em segundos, tá? Agora, o ideal e o macete. Depois nós temos que passar aqui uma lixa, né? Uma lixa para tirar essa parte preta. Agora, essa parte preta que está por fora também está por dentro. Como é que eu evito deixar essa parte de fuligem por dentro também? Deixando passar uma leve pressão de nitrogênio, tá ok? Então espero que tenham gostado e futuramente, nas instruções aí, nos próximos vídeos sobre a linha branca, geladeira e freezer, nós vamos mostrar a placa a solda do alumínio com o cobre, o filtro secador, etc. Precisa ser uma exceção e não a regra, né? Então eu não posso levar um material para um cliente, né? Tive que fazer uma emenda, faltou tubulação e não posso deixar de fazer um teste, né? Então mais uma utilização, vou mostrar aqui, do nitrogênio. Então eu botei aqui, ó, cerca de 130 psi, por favor, vamos aproximar aqui, ó. Eu botei cerca de 130 psi, peguei a mangueira amarela de serviço, uma de 1,50 m, que eu já falei ideal, utilizando, ó, mais uma vez o nosso engate rápido, senão eu teria que soldar aqui a nossa famosa, sempre falada, válvula Schrader. Então eu uso muito o engate rápido. E agora, ó, vamos fazer o primeiro copo aqui, ó, que nós soldamos para frente, para cima, né? Ó, nada. O para baixo, não foi feita nenhuma edição de vídeo não, viu? Aqui a união. Nada. E aqui a de lado, ó. Nada também. E aqui no final eu amassei, ó, e soldei. Também, ó, nada. Então para vocês verem que não precisa gastar uma vareta inteira, é rápido. Agora, precisa ter prática e acreditar no seu trabalho, tá? Então, chegou na temperatura ideal? Chegou. Tá na hora de colocar a foscópia? Como é que eu coloco?
Aí como é que eu chego nessa situação de fazer tudo de repente e testar e não ter nenhum vazamento? É prática. Então tem que pegar isso aqui, obter o conhecimento, é claro. Agora, pegar pedaços aqui e ir testando. E soldando de diferentes maneiras, utilizando diferentes equipamentos, poderia ser um oxacetileno também, e depois fazer o teste de estanqueidade, tá bom? Então, tá feita aqui a solda e testada.